No silêncio do céu, uma pergunta ecoava: quem é digno de abrir o livro e romper seus selos? Buscou-se na terra, entre reis e servos, mas ninguém foi achado digno, nem mesmo no céu, nem debaixo da terra. A angústia tomou conta. Era como se a esperança da humanidade estivesse selada. Mas então, ouviu-se um anúncio: eis o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto. Ele é digno. Eu, João, estava na ilha de Patmos, exilado por causa do testemunho de Jesus Cristo. Era o dia do Senhor. Enquanto orava, fui arrebatado em espírito, e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Voltei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 candeeiros de ouro. No meio deles estava alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele vestia uma túnica longa e um cinturão de ouro. Seus cabelos eram brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como bronze reluzente, e sua voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto. Mas ele pôs a mão sobre mim e disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve o que viste, o que é e o que acontecerá depois destas coisas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Assim começou a revelação. À igreja em Éfeso ele disse: conheço tuas obras, teu trabalho e perseverança, mas tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Arrepende-te e volta às primeiras obras, senão removerei o teu candeeiro do lugar dele. Apocalipse capítulo 2, versículos 2 a 5. A igreja em Esmirna: conheço tua tribulação e pobreza, mas és rico. Não temas o que vais sofrer. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículos 9 e 10. A igreja em Pérgamo: moras onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, mas tens entre ti os que seguem a doutrina de Balaão. Arrepende-te, ou virei contra ti com a espada da minha boca. Apocalipse capítulo 2, versículos 13 a 16. A igreja em Tiatira: conheço tuas obras, amor, fé, serviço e perseverança, mas toleras Jezabel, que seduz meus servos à idolatria e fornicação. Darei a cada um segundo as suas obras. Mas aos que não seguem essa doutrina, nenhuma outra carga vos imponho. Apocalipse capítulo 2, versículos 19 a 25. A cada igreja, uma exortação, mas também uma promessa ao vencedor: dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Não sofrerá o dano da segunda morte. Receberá um novo nome, oculto em uma pedra branca. Reinará sobre as nações. Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11 e 17. A voz continuava: a igreja em Sardes: tens nome de quem vive, mas estás morto. Sê vigilante, arrepende-te, pois virei como ladrão e não saberás a hora. Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 3. A Filadélfia: coloquei diante de ti uma porta aberta, tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Te guardarei da hora da provação que virá sobre todo o mundo. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 10. E a Laodiceia: não és frio nem quente, por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tu dizes: sou rico, mas és miserável, pobre, cego e nu. Compra de mim ouro refinado no fogo e colírio para os olhos. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 20. Cada mensagem, uma chamada ao arrependimento. Cada advertência, um ato de amor. Pois o Senhor corrige os que ama, e ao que vencer, será concedido assentar-se com Cristo em seu trono. Depois das mensagens às igrejas,
o céu se abriu. Uma porta surgiu diante dos olhos de João. E uma voz poderosa como trombeta disse: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Imediatamente ele foi arrebatado em espírito, e diante de si viu o trono de Deus. No centro, o Altíssimo reinava em glória, envolto em luz como jaspe e sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris como esmeralda. 24 anciãos estavam ao redor, sentados em tronos, vestidos de branco com coroas de ouro sobre suas cabeças. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Frente ao trono, um mar de vidro reluzente como cristal. 4 seres viventes rodeavam o trono, cheios de olhos por dentro e por fora. O primeiro como um leão, o segundo como um novilho, o terceiro com rosto de homem e o quarto como uma águia em voo. Esses seres não cessavam de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Ao ouvirem isso, os anciãos se prostravam, lançando suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. João então viu algo em meio à adoração. Na mão direita do que estava no trono, um livro selado com 7 selos. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra foi achado digno de abri-lo ou sequer olhá-lo. Diante disso, João chorou amargamente. Parecia que a história da humanidade permaneceria trancada, mas um dos anciãos lhe disse: não chores. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E João viu um cordeiro como tendo sido morto, de pé entre o trono e os anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro se aproximou e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao fazer isso, todo o céu explodiu em louvor. Os 4 seres viventes e os anciãos se prostraram. Eles tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então ouvi milhões de anjos ao redor do trono, proclamando com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar dizia: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos se prostravam e adoravam. Neste momento da visão, o céu estava em perfeita harmonia. Mas todos sabiam, algo grande estava prestes a acontecer. O cordeiro abriu o primeiro selo, e assim começou a sequência de juízos que marcariam o fim dos tempos. Ao abrir o primeiro selo, João viu um cavalo branco. Quem o montava tinha um arco e uma coroa. Saiu vencendo e para vencer. Representava a falsa paz, o engano que precede o caos. O segundo selo revelou um cavalo vermelho. A paz foi tirada da terra, e os homens começaram a matar uns aos outros. A espada da guerra e da violência se espalhava. O terceiro selo mostrou um cavalo preto. O cavaleiro trazia uma balança na mão. Uma voz dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário. Era o tempo da fome, da escassez, da desigualdade. O quarto selo apresentou um cavalo amarelo. Quem o montava se chamava Morte, e o Hades o seguia. Receberam poder para matar com fome, com peste, com feras. A quarta parte da terra seria afetada.
O julgamento começou a ser derramado sobre o mundo, e diante dessas visões o coração se aperta. Mas o que está selado será revelado, e o que está escrito irá se cumprir. A cada trombeta soando, o céu estremecia, a terra gemia debaixo do peso do pecado, e os juízos se intensificavam. A quinta trombeta revelou algo terrível. Uma estrela caída do céu recebe a chave do poço do abismo. Ao abrir, fumaça escurece o ar, e dele saem criaturas aterradoras, langostas demoníacas. Mas não como as conhecemos. Tinham rostos como homens, cabelos como de mulher, dentes como de leão, caudas com ferrões. Elas tinham um rei, Abaddon em hebraico, Apolion em grego, o destruidor. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Elas não tocam nas árvores nem nos campos, apenas nos homens que não têm o selo de Deus. E o tormento dura 5 meses. Muitos desejarão a morte, mas ela fugirá deles. O primeiro ai passa, mas ainda restam 2. A sexta trombeta soa. 4 anjos são soltos, preparados para uma hora, dia, mês e ano. Eles liberam um exército de 200 milhões de cavaleiros. O som é ensurdecedor. Fogo, fumaça e enxofre saem da boca dos cavalos. A destruição é total. 1/3 da humanidade morre, e mesmo assim, os sobreviventes não se arrependem. Continuam adorando ídolos de ouro e prata. Persistem nos assassinatos, feitiçarias, imoralidades e roubos. Diante de tamanho juízo, a obstinação humana permanece firme. Então, uma pausa. Um novo anjo, envolto em nuvem, desce do céu. Ele brada como um leão. 7 trovões respondem. Mas João é impedido de escrever o que ouviu. Nem tudo deve ser revelado ainda. Deus guarda mistérios até o tempo certo. Este anjo levanta a mão ao céu e jura: não haverá mais demora. Apocalipse capítulo 10, versículo 6. João é instruído a comer um pequeno rolo, doce na boca, amargo no estômago. A palavra de Deus consola e instrui, mas também confronta, julga e corrige. Ele deve profetizar novamente. E então surgem os 2 testemunhos. Profetizarão por 1260 dias. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Vestidos de pano de saco, são comparados às 2 oliveiras e aos 2 candelabros diante de Deus. Ninguém pode lhes tocar. Se o fizer, será consumido por fogo. Eles têm autoridade para fechar os céus, transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. Mas quando completarem sua missão, a besta do abismo os matará. Seus corpos ficarão expostos nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio. O mundo festejará sua morte. Trocarão presentes, rirão, zombarão. Mas no 3º dia, o Espírito de Deus os ressuscitará. Levantam-se diante de todos. Uma voz celestial clama: subi aqui. Eles ascendem ao céu em uma nuvem, enquanto um grande terremoto sacode a cidade. 7.000 morrem. O segundo, ai, passou. O terceiro virá logo. A 7ª trombeta soa, e um clamor ecoa no céu. Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Os 24 anciãos adoram a Deus, louvando sua justiça e poder. O templo no céu se abre, a arca da aliança aparece. Relâmpagos, vozes, trovões e terremoto anunciam que algo grandioso está por acontecer. É a batalha final. Uma mulher aparece, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Ela está grávida, prestes a dar à luz. Um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, aguarda para devorar o filho. Mas o menino nasce e é arrebatado para Deus. A mulher foge para o deserto, onde será sustentada por 1260 dias. Então estoura a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão. Satanás e seus anjos são derrotados, lançados à terra. O céu se alegra, a terra treme. Ai dos que habitam nela, porque o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo.
Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Ele persegue a mulher. Ela recebe asas de águia e é protegida. Furioso, o dragão vai atrás dos que guardam os mandamentos de Deus. Uma nova besta surge do mar. É poderosa, blasfema, adorada por muitos. Recebe autoridade por 42 meses. Persegue os santos. Governa com tirania. Uma segunda besta surge da terra, com aparência de cordeiro, mas voz de dragão. Faz grandes sinais. Ordena que se adore a primeira besta. Estabelece a marca da besta. Ninguém pode comprar ou vender sem ela. Seu número é 666. Neste cenário de adoração falsa e perseguição, surge a esperança, o Cordeiro de Deus. E como Cordeiro estavam 144 mil redimidos. Tinham o nome de Deus selado em suas testas. E ouvi uma voz do céu como muitas águas, como um trovão poderoso, como harpas afinadas em louvor. Cantavam um novo cântico diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144 mil que foram resgatados da terra como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse, capítulo 14, versículos 1 a 4. Eles não se contaminaram. Seguiam o Cordeiro por onde quer que fosse, e em sua boca não se achou mentira. Eram irrepreensíveis diante de Deus. Um povo separado, puro, fiel. Então vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Em seguida, outro anjo disse: caiu, caiu Babilônia, a grande cidade que embriagou as nações com o vinho da ira da sua prostituição. E o terceiro anjo declarou com solenidade: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus. Será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento sobe para sempre. Não terão descanso nem de dia, nem de noite. Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 11. Mas aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A eles está prometido descanso e recompensa. Uma voz do céu declarou: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, descansam de suas obras e suas obras os seguem. Então vi uma nuvem branca, e sobre ela alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. E ouvi um anjo clamar: lança tua foice e colhe, porque chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. Na Apocalipse capítulo 14, versículo 15. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou a foice, e a terra foi ceifada. Depois, outro anjo saiu do templo celeste, também com uma foice afiada. E um anjo com poder sobre o fogo gritou: lança tua foice e colhe os cachos da vinha da terra, porque suas uvas estão maduras. Então o anjo lançou sua foice na terra e colheu a vinha, lançando-a no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue até os freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Apocalipse capítulo 14, versículos 19 e 20. E vi outro sinal no céu, grande e admirável: 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois com elas se consumaria a ira de Deus. Diante do mar de vidro misturado com fogo, estavam os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Empunhavam harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos,
ó Rei das Nações. Apocalipse capítulo 15, versículos 2 e 3. As portas do santuário celeste se abriram. 7 anjos saíram, vestidos de linho puro e resplandecente, com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes entregou a cada um uma taça de ouro cheia da ira de Deus. E o templo se encheu de fumaça pela glória de Deus, e ninguém podia entrar até que as 7 pragas se consumassem. Enquanto os selos são abertos e os juízos se desenrolam, uma verdade permanece. Deus continua no trono. As trombetas e as taças nos alertam. Não há mais tempo a perder. Este é o chamado ao arrependimento. Não importa quão escura tenha sido sua caminhada, ainda há esperança. O Cordeiro venceu. Ele está chamando. Volte-se para Jesus enquanto há tempo. Confesse, creia, persevere. O reino está próximo, e aos que o seguem com fé está prometida a vida eterna. Que hoje seja o dia em que seu nome seja escrito no livro da vida. Porque no fim, não há maior vitória do que estar com ele para sempre.